Olá, pessoal. Convido vocês para assistirem o nosso primeiro episódio com uma pessoa muito especial, está aqui comigo. Foi uma grande surpresa saber que ele poderia fazer essa abertura do primeiro episódio, o primeiro projeto que a gente tem aqui no nosso mundo digital da Smart Pet. A pessoa que vai falar comigo hoje, eu tenho certeza que todos no Brasil e também alguns fora do Brasil têm vontade de fazer aquilo que eu vou fazer com ele, que é bater um papo descontraído e perguntar muitas coisas que às vezes a gente tem curiosidade e não dá tempo de perguntar ou a gente não tem a intimidade para perguntar. Ele é um amigo meu de longa data, a gente se conheceu muito tempo atrás e hoje eu trago ele, Luiz Oliveira, da Estrelas Animais. E aí, Valeu, Luiz, André. como é que tá? Tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa trajetória, né? A gente começou muito cedo e, como você mesmo falou, a gente teve a oportunidade de se conhecer numa publicidade. Eu estava com um filhotinho Verdade, de, verdade. de Golden Retriever, até na época era o Cafu, né, jogador que estava lá na sua loja. É Depois mesmo, é mesmo. você vai falar um pouquinho aqui. E a amizade que a gente criou ao longo dos anos, né? A Lilian também é uma querida, né? Fofa. Então, assim, eu estou aqui com o maior prazer para Pô, bacana. esse bate-papo aqui e privilegiado de ser o primeiro episódio e já fazer parte dele. Tenho certeza que vai ser um sucesso. É isso aí. A gente está aprendendo. Eu já falei para vocês, quem me acompanha nas redes sociais, na página do Instagram, no André Arias _SP, e também na rede Smart Pet, né? Rede underline Smart Pet. Vocês estão vendo o desafio que é para mim entrar no mundo digital. Nunca gostei de aparecer tanto, eu sempre quis ficar mais no background do negócio. Não é um negócio que eu sei fazer, né? E a gente está aprendendo. Então eu peço desde já desculpas a vocês caso eu dê uma gaguejada, eu fale coisas e tenha que voltar e corrigir. O nosso compromisso sempre vai ser com a verdade. Então, aquilo que eu fizer de errado, eu não vou editar. A gente vai seguir e vamos tentar consertar para ficar um papo descontraído mesmo e verdadeiro. Então, a ideia é jogar aqui a conversa no ar e como ela chegar, ela vai direto para vocês aí. Então, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que vale a pena a gente saber um pouco da história do Luiz, né? Como você construiu a tua carreira, a gente sabe tudo que você fez, mas eu acredito que os que estão nos olhando ainda não sabem de tudo e quais as dificuldades que você teve. Então, queria que você desse uma abertura aí, falando num plano geral, desde quando você começou, com que idade você começou, como os pets entraram na tua vida e como você levou isso adiante, chegando até aqui. A minha família chegou em São Paulo em 72. Eu tinha apenas 8 meses de idade. Nós somos uma família de hoje, 8 irmãos, né? Então, tenho a minha mãe viva ainda, 93 anos. E a gente, uma família muito, muito unida, né? Então, nós viemos em busca de uma vida melhor aqui em São Paulo, uma oportunidade de uma tia, né? Nossa, irmã da minha mãe, né? Que deu essa oportunidade para a gente vir até São Paulo. E o filho dessa minha tia, chamado Heraldo, foi ele que começou com toda a história. Ele começou com treinamento, na época ele começou muito jovem também. E aí o Elias, que é um dos meus irmãos, né? Conheço. Então, que é meu sócio também em outros negócios também. Então, começou a trabalhar com ele na mesma época, com 15 anos de idade. E aí ele veio construindo o espaço. E eu tinha certeza do que qual era o meu propósito aqui na Terra. Então, eu tinha certeza que era isso que eu queria. Então, aos 7 anos de idade, enquanto eu estava na escola, enquanto os meninos, as professoras estavam perguntando qual a sua profissão, né? Então, um médico, na época era muito professor, né? Então, quero ser professor. E eu tinha certeza, eu quero trabalhar com animais. Aí eu lembro até hoje que uma das minhas professoras falou assim, meu amor, a gente está falando de profissão, né? Então, hoje realmente uma profissão que vem crescendo cada vez mais a parte de comportamento, né? Então, até os próprios veterinários também estão estudando essa parte de comportamento. Então, ali com 7 anos de idade, eu tinha certeza absoluta que era isso que eu ia fazer. Então, eu ia para a escola de manhã, estava de manhã, e à tarde estava sempre brincando com os cães. Então, sempre muito jovem eu tive o contato. Enquanto as crianças estão brincando de bola, eu estava brincando com os cães, né? Na maioria das vezes. Então, com 13 anos de idade, o meu irmão começou a me incentivar a ir para a exposição de beleza. O Elias Oliveira, que é o meu irmão, ele sempre foi handler de exposição. Handler de exposição, para quem não conhece,
aquela pessoa que prepara os cães para desfilar em campeonatos de beleza. Então, Muito bacana. então ele fazia o treinamento, né, de cães, treinamento de comportamento e também exposição de beleza. Então ali eu também comecei a viajar com ele, acompanhando, tudo com 13 anos, é muito jovem, mas com 15 anos eu realmente já era um profissional da área, como handler, estudando as raças, né? Então, da sinofilia, né? Então, chama até CBKC, né? Que é o órgão que rege, né? Então, que organiza as exposições. Então, ali eu comecei a também preparar cães para a exposição e também trabalhar com treinamento. E a gente sempre gostou também dessa parte de comportamento. E aí uma coisa foi puxando a outra. Então, a gente começou a trabalhar, então, com treinamento, e aí o Elias, na verdade, começou a também fazer apresentações com cães treinados na exposição de beleza, e aí começou a surgir as apresentações, agility, e aí vai. Tem uma série de... Uma curiosidade que é minha. Tá. Você nunca fez outra coisa a não ser mexer com pets? Nem que por 3 meses fala, não, teve um momento da minha vida que eu tive que trabalhar em tal coisa. Sempre os pets estiveram envolvidos na tua vida? Sempre. Na verdade, a minha mãe, na verdade, colocou na época, não sei como é que chama, mas era em São Bernardo do Campo, chamava Camp, né? Que era como se fosse aqueles guardinhas, né? Então, que na época eu fiz o curso, passei. Tipo escoteiro? Tipo escoteiro, exatamente. Tá. Aí ela me arrumou um trabalho. Na época era office boy. Né? Então eu trabalhei acho que por 2 horas. Eu fiquei 2 horas ali. 2 horas bastou para você saber que não era aquilo que queria fazer. Isso eu devia ter uns 13 anos de idade e tal. Eu falei, não é isso que eu quero. Então a minha mãe veio, ainda foi conversar ainda, porque na verdade você fazia o curso, eles encaminhavam para o trabalho. E ela foi falar lá com o responsável e tal, falou, olha, não é isso que ele quer, então eu vou aceitar. No começo, a minha mãe realmente, porque todo mundo, os meus irmãos já estavam indo para o caminho, né, de treinamento de cães também, e a minha mãe, não, você tem que estudar, vai fazer outra coisa e tal, mas eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria. Então, respondendo a sua pergunta, acho que eu trabalhei 2 horas como office boy. Também é que tem uma situação que o mercado está se profissionalizando cada vez mais. Mas ele ainda não é profissional. Eu vou até pedir, Lucas, se você puder, coloca aqui o logo da Estrelas Animais para quem bater e a vista nisso vai lembrar qual que é o logo da empresa do Luiz. Mas é importante dizer aqui, o mercado pet está começando a se consolidar agora, né, Luiz? Depois de 50 anos de Brasil, é uma linha do tempo muito interessante, porque os cães primeiro eles estavam no quintal das casas, eram cães de grande porte, cães de guarda, né? E eles estavam lá fora das nossas residências. Aí chegou o alimento seco, para quem lembra, Bonzo, né? Frolic e tudo mais. E aí esses cães começaram, por uma facilidade do alimento seco, as fezes começaram a ficar mais manipuláveis, vamos dizer assim, né? E esses cães começaram a entrar dentro das nossas casas. Aí eles diminuem o porte e começam a ter um cuidado maior com a saúde mesmo dele. Então, o cão, quando passa para dentro de casa, seja num apartamento ou seja numa residência, ele começa a ter o cheiro dele, característico de animal, e as pessoas começam, então, a procurar uma saúde melhor para eles, com um bem-estar dentro de casa, sem cheiro. E aí entra o serviço de banho e tosa. Quando entra o serviço de banho e tosa, e eu estou falando aí de uma linha de tempo de 50 anos, e o banho e tosa deve ter entrado nos últimos 25 anos, sendo os 5 primeiros muito raiz mesmo, com mangueira, água fria e tudo mais, né? Antes eles tomavam banho com sabão de coco e secavam no sol. Eu tinha um São Bernardo, chamava Fanny, ela era extremamente carinhosa e a gente dava banho nela, no domingo era o dia de dar banho nela com sabão de coco e ela secava no vento, né? No tempo. Então, quando chega o banho e tosa e a gente começa a cuidar do animal, dando banho semanalmente, cuidando dele, então começam a aparecer outros problemas e aí surge um braço da clínica veterinária que era mais direcionado à parte de cuidados estéticos e de higiene, que é meio que um paralelo, está alinhado com o banho e tosa do mercado.
E aí agora a gente chega com a saúde e o comportamento do animal, que é onde eu vejo que está tendo uma mudança enorme e que faz muito sentido daquilo que o Luiz vem praticando ao longo desses 40 anos. Sim. Né? O mercado começou a entender que não só o pet tem que estar dentro de casa, saudável, com tudo que é de necessidade para ele, né? O que faz parte para manter ele saudável, que é a mesma coisa que a gente, que os humanos, né? A gente precisa ter um check-up anual uma vez por ano, ou um check-up anual, com certeza uma vez por ano, né? Redundância, mas banhos semanais, um bom alimento, exercícios diários, isso tudo envolve aquilo que o Luiz faz, né? E aí, então, trazendo mais para cá, para a gente, claro, você vai continuar na história que você parou, com o teu irmão e com a tua mãe, mas a gente chega em um momento que o Luiz, trabalhando com isso desde o início, desde os 7 anos de idade, ele começou a, sem saber, ver a necessidade principal desse mundo moderno com os cães dentro de casa. Sim. Que é o comportamento animal baseado em uma saúde. A gente vai falar muito disso daqui a pouco. A gente vai falar do teu projeto Wellness também, que eu vi que você está fazendo, muito legal. E vamos trazer isso ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas, continuando, então, você falou que parou com a tua mãe, com a tua irmã, com o teu irmão, fazendo a decisão de tentar te tirar dos pets. E aí você ficou 2 horas trabalhando como office boy e depois já percebeu que era pet mesmo. Então, essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz por uma curiosidade minha. Se ele já tinha, ao longo desses, são 40, quantos anos de carreira? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos trabalhando com pets, especificamente e dedicadamente para os pets. Então eu perguntei para ele, em nenhum momento você saiu do mercado pet para trabalhar com outra coisa? Ele falou, sim, saí 2 horas para trabalhar de office boy, mas já percebi que não era o que eu queria fazer. Então aí... E aí, complementando isso que você falou, né, no passado, então eu tive aí essas 4 décadas aí, né, para acompanhar e ver a evolução do que chegou hoje os cães, né? Hoje eles são realmente membros da família. Então, lá atrás, realmente você tinha cães de maiores portes, né? Então, no entanto que na minha época, era... Até falando um pouco de publicidade, era Rin-Tin-Tin, né? Era Lassie, que eram cães maiores, né? Então, assim, os cães, eles eram usados... O pessoal vai começar a descobrir nossa idade aqui, Luiz. Então, eles eram usados como cães de guarda, né? Então, a maioria, você vê que na época que eu trabalhava, então se preocupava muito nesse treinamento de guarda, então de proteger a casa, tudo. E hoje você tem um Rottweiler no apartamento, por exemplo, que o cara dá qualidade de vida para ele. Hoje os apartamentos têm o Play, né, lá embaixo, para os cachorros se divertirem. Então você tem um Bernese em apartamento, né? Então Samoyeda, né? Sim. Então, mas há um tempo atrás você tinha cães que eram protetores também, eram até por ser casa, na maioria das pessoas, e realmente veio essa evolução. E a gente, na verdade, veio acompanhando essa evolução em relação a comportamento, a raças, né? Hoje nós temos raças que às vezes nem tem no Brasil, né? Então, umas misturas grandes que não estão ainda... fazem parte da FCI, né, que a FCI é a Federação Cinológica Internacional, né, que não são catalogadas, mas essa evolução ela veio com o tempo e a gente conseguiu acompanhar, né? Então, e até a forma de trabalhar, né? Então, antes a gente tinha muito esse treinamento a domicílio, 2 vezes por semana, então a gente tinha turmas, né? Então, e fazia esse treinamento. Hoje nós criamos um método diferente até para poder dar mais resultados, né? Então, por exemplo, nós temos hoje uma imersão também com cão, por exemplo, que ele fica na escola, por exemplo, uma semana ou 2 semanas nas celas animais, é o que vale, dependendo da raça, a 2 meses de trabalho. Então a gente veio evoluindo, né? Vocês vão ver aí agora, a gente vai colocar as imagens das estrelas animais para vocês entenderem o que é. A gente vai falar mais sobre isso também. E então, assim, aí a gente veio ao longo dos anos com essa evolução, estudando muito também, porque eu gosto de estudar bastante, e veio acompanhando essa evolução.
Então, hoje, por exemplo, a gente consegue, na verdade, dar resultado para cães que venham de outros estados, até de outros países também. Então, eles ficam com a gente, às vezes, o treinamento básico, a gente fala 3 meses, então eles conseguem vir, porque a pergunta clássica das pessoas, Luiz, mas eu vou mandar ele para a escola e como que ele vai obedecer quando chegar na minha casa? É que o exemplo que eu sempre dou é assim, quando ele sabe sentar, se ensinar ele a sentar, ele sabe sentar aqui, nos Estados Unidos, Aonde no for Canadá, onde for. e com quem Então, for, né? puxar, não te puxar, andar do teu lado, ele vai saber andar em qualquer lugar. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente ensina para ele o que que é certo, o que que é errado, depois a gente prepara o dono. Então, até uma coisa engraçada, quando eu vou dar curso, né? Então, eu vou fazer palestra, as pessoas que querem, nossa, Luiz, a sua profissão é maravilhosa, é legal, eu quero entrar, né? Até para quem quer entrar na profissão. Então, fala assim, eu amo cachorro, tá? É ótimo, é legal você amar cachorro, é importante, mas você tem que saber lidar com as pessoas, né? Então, porque eu sempre falo, então, lá nesses animais, nós treinamos os cães, né? E preparamos os tutores. Eu falo sempre mudar a postura. Então, porque não adianta, pode ser o melhor treinador do mundo. Então, se você tem um cão treinado e você não acompanha o treinamento e não aprender como lidar com ele não vai te obedecer. Isso faz muito sentido com o que você está falando, porque é o que acontece também com a gente. Às vezes a gente tem alguns. A gente presta consultoria lá na Smart Pet e as pessoas me contratam para falar sobre o mercado pet para abrir novas lojas. E a pessoa acredita piamente que o fato dele gostar de cachorro e de gato e de animais de estimação em geral vai ser sucesso a loja dele. E não é assim. Né? Primeiro você precisa entender do negócio, primeiro você precisa saber onde você está entrando, saber qual que é o teu business plan, o teu plano de negócios, para você, de fato, saber se você vai conseguir conciliar negócios com a tua paixão. Né? Nem sempre quem tem pet ou quem gosta de pet consegue tocar um pet shop. E eu acho que é a mesma coisa com quem quer adestrar cães. Né? Falar, não, adoro cães. Talvez essa seja a última coisa que você vai ter que aprender antes de ser um adestrador de cães. Sim. Né? E uma coisa é verdade também para os tutores, né? Então as pessoas falam, né? A gente fala lá na escola, hoje, até uma coisa que mudou muito e vem mudando cada vez mais. Hoje nós temos o daycare, né? Onde os cães passam o dia, tem enriquecimento de ambiente, tem a creche também, né? Então Coloca umas imagens aí do hotel. Ele tem um hotel que, você sabe, eu já te falei, isso nós vamos fazer igual na Smart Pet, vai ser exatamente como ele teve a ideia, ficou sensacional. Dá uma olhada da delicadeza, você tá vendo as imagens aí, de como ele se preocupou em ter os cães, principalmente de pequeno porte, né, Luiz? Sim, sim. De pequeno porte é um espaço muito bacana. Você entra e tem 50 cães. A tua sala maior A maior é 30. 30 cães. Você tem 30 cães que não se conhecem, gente. Até se conhecem porque frequentam a escola, mas eles não são da mesma casa. E os 30 dormem ali sem um pio. Sem um latido, melhor dizendo, né? Pio é outro tipo de pet. E a gente está falando em relação até onde ia chegar, que são cães reativos, né? Então, assim, normalmente quem tem cães em daycare, em creche, isso acontece com frequência. Então, o tutor não pode entrar, a não ser no dia da visita, tudo programado, mas ele não entra. No caso da minha escola, por exemplo, então, a gente faz com que as pessoas entrem, né? Até os tutores também, tudo, entrem dentro do play, né? Play onde o espaço onde os alunos ficam soltos. Então, assim, lá eu tenho cães reativos. Então, quando as pessoas vão entrar no play, eu já preparo elas, né, para não falar de uma forma suave, ai, que lindo, até porque isso é uma coisa natural das pessoas de fazer festa. Então, como eu tenho muitos cães reativos lá, uma escola, então, se a pessoa entra com esse estado, com essa energia, né, de ansiedade também, então, pode ter briga ali, né, no momento. Então, é uma coisa que a gente faz. Então, aí, voltando a falar do daycare e da creche, então, eles estão entendendo que, na verdade, como eles até têm monitores e tudo, mas eles estão entendendo que não são treinadores, né? Que eles não conseguem trabalhar com a parte de comportamento mesmo quando tem cães reativos. Então, eles enviam os alunos, indicam os cães para a nossa escola, nós treinamos, preparamos eles para ele voltar de novo para o daycare, para frequentar, né? Então, isso é uma coisa legal que vem crescendo bastante, a gente tem conseguido ajudar muitos e muitos, né? Daycare, creches, então, onde eles entenderam que nós somos uma escola, então nós treinamos e ele pode voltar de novo, mesmo porque às vezes o
o cão ele mora perto do daycare, né? Então hoje você, além de treinar os cães de clientes, você também está colaborando para os próprios adestradores saberem como fazer Sim. o trabalho deles na cidade, na região deles. Na região deles, exatamente. Com aqueles clientes que eles têm. Com eles têm, com o nosso método, né? Legal. Então a gente consegue, através do nosso método, poder ajudar e o cão voltar, porque graças a Deus a gente tem um fluxo muito grande. Você vê que diariamente na escola, fora os cães que fazem aula particular, hoje tem um fluxo de uma média de 100 alunos, né, por dia, né, na escola. Então tem a parte da manhã, à tarde, tem alguns que são integrais, né, que ficam direto, né, período integral. Mas aí a gente consegue ajudar. Então, normalmente o treinamento básico, né, dependendo a gente faz primeiro uma consultoria com esse cão, sempre junto com o tutor, porque a gente, nessa consultoria, ela é na prática, então a gente consegue visualizar ali o comportamento, né, pela experiência de longos anos que a gente tem, e também o comportamento do tutor, porque na maioria das vezes, como eu acabei de falar aqui, a dificuldade é em relação ao tutor com o cão. Uma coisa que acontece... O problema está no tutor, não está no pet, exatamente, né? Na maioria das vezes. E às vezes uma coisa que acontece com frequência é o excesso de amor. Porque ele fala, nossa, Elis, eu dou tudo para ele, dou amor, dou carinho, faço tudo, não brigo com ele. Então, geralmente é isso. Então, você tem que ter o equilíbrio. Então, é isso que a gente faz. A gente prepara ele virou um pet mimado. Exatamente. Então, aí a gente prepara o tutor para ele entender que com as regras, o cão vai passar a amar ele muito mais. Né? Então, no entanto, que tem alguns até tutores, que hoje são nossos amigos, até tem um pouco de ciúmes, né? Nossa, você não rola no chão, você não fica né, toda hora tal, e ele te ama de paixão, né? Então, por quê? Porque a gente fala a língua deles, né? Então, na hora de brincar, respeito, a gente brinca, né? E na hora de falar sério, a gente fala sério. Então, pro animal fica mais leve, né? Então, porque você imagina aquele cachorro que tem que latir, quando aperta a campainha, tem um interfone, vai chegar alguém, tem que pular em cima e fazer. Então, quando você prepara ele, que apertou o interfone, tocou, apertou a campainha. Já é um gatilho. Já é um gatilho. E você fala para ele, espera, pode ir lá agora dar um abraço. Aí ele vai lá e dá um abraço. Por exemplo, a Zarra, que é hoje... Eu ia falar da Zarra agora. A minha samoyeda. Deixa eu falar essa aqui. A Zarra, gente, é uma samoyeda. Eu vou tentar pegar umas imagens e colocar aqui também. Ela literalmente te abraça. Ela é um samoyeda maravilhoso. E quando a gente chega na Escola Estrelas Animais, ela te abraça mesmo. Ela fica de pé e coloca as patinhas dela aqui e põe a cabeça no teu ombro e ela te abraça mesmo. Vou até tentar fazer uma imagem aqui dela me abraçando. Vamos ver se a gente consegue. A Lorena tem. A Lorena tem. A Lorena, minha filha, tem várias da Zarra abraçando ela. Mas eu vou tentar fazer essa imagem para a gente trazer para o pessoal aqui e ver o que é o respeito que o animal tem pelo Luiz com aquilo que ele realiza. É muito interessante porque a gente sempre acha que, não, mas é um animal irracional, ele não vai entender nada, ele não fala e tudo mais. Então, ele é assim. É completamente o contrário, né, Luiz? Não, completamente ao contrário. Inclusive, a Zarra, ela foi doada para mim, inclusive por isso, porque realmente é uma raça difícil, a moeda não é fácil, eles são lindos, maravilhosos, mas é uma raça que deu muito trabalho, destruiu muito. E uma coisa que ela fazia quando jovem, né, até 1 ano de idade, ela vinha correndo, chegava a visita, ela já sabia, né, porque eles são inteligentes, então tem gatilho, interfone, campainha, abre a porta, sai correndo e dão uma voadora, como eles falavam, né? Com as 4 patas no peito. Então, o que a gente fez? Uma coisa que ela não era bem vista quando chegavam as visitas, que era pular nas pessoas. Então, a gente ensinou a dar abraço. Então, quem não quer um abraço quando chega na tua casa? Né? Então, primeiro que a gente se cumprimenta, tal. Então, o cachorro é a mesma coisa. Então, ela entendeu que o abraço é legal. Então, você vê que nas apresentações que a gente faz, né? Hoje ela está com 6 anos. Então, depois de 1 ano de idade, ela veio para mim. Então, nesses 5 anos viajando comigo pelo Brasil, palestras e tudo, mesmo na escola, né? Então, ela já sabe. Inclusive, que é engraçado que tem... tutores que são meus amigos também, que às vezes passa lá só para ganhar um abraço da Zarra. Falou assim, Luiz, estava passando aqui perto. Eu tô nesse grupo aí. E aí eu passei aqui para ganhar um abraço. Então, você vê que a gente muda isso, né? Uma coisa que ela fazia que não era legal, não era bem vista. Que hoje era violento. Né? Então, que hoje a gente muda. Então, o treinamento, quando a gente fala de educação, é isso. É o cachorro que late, você ensinar ele a latir sob comando. Então, por exemplo, o Spitz. Eu tenho o Spitz, hoje é do George, né? Meu filho, que tem 13 anos. Então, o Armani é a minha referência em Spitz, assim como chegou aquela febre de Spitz, hoje o Armani está quase 10 anos, aí chegou aquela febre, ainda tem ainda do Spitz, mas quem
conhece Spitz sabe, a maioria deles latem. Então, quando não late, é fora da curva. Então, Exato. assim, o Armani ensina ele a latir sob comando. Então, eu chego lá numa consultoria, e qual é o problema? Ah, não, ele late demais. Eu falo, late, Armani. Ele começa a latir agora quieto. Então, meu sonho de consumo. Então, o que a gente faz? A gente pega aquele comportamento que não é legal e a gente transforma o comportamento dele, né? Então, a gente usa isso. Então, um cachorro que destrói, então você vai direcionar para o brinquedo. Hoje nós temos vários brinquedos, né? Então, Sim. educativos, então a gente Vamos falar muito direciona. sobre isso também Então, aqui, falar com o Sérgio da Lumari, que isso, meu tem uma amigo linha também, também. O Sérgio é amigão nosso é. e é um cara que também vai estar aqui com a gente. Quero você aqui, hein, Sérgio? A gente vai falar muito sobre a tua linha de produtos que você tem na Lumari lá. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer e vai se identificar muito com aquilo que você tem para falar. Não tenha dúvida. Então, assim, uma coisa que a gente trabalha em educação, educar dá trabalho. A gente sempre fala isso. Mas isso é normal, Então, os nossos filhos dão sim, trabalho. Mas... Então, é o exemplo que eu dou, né? Então, eu tenho 4 filhos, né? Então, o Rafa hoje está com 30 anos, né? Pois é. Então, já sou vô já até, né? Então, assim, educar dá trabalho. No caso dos cães, até uma informação legal para deixar aqui público de casa também, é que a informação para eles é muito rápida, em torno de 3 segundos, né? Então, não adianta você ficar falando com ele, olha, e uma coisa que é normal quando a gente acaba humanizando os cães é falar o nome. Então, por exemplo, a Zahra. Zahra, ela olha para você, você já perdeu tempo, o que você quer? Então, você fala primeiro, eu faço, né? Falo, ela olha e fala assim, aqui. Então, eu já falo o que eu quero. Então, você fala, Zahra, ela olhou para você, fala, já vem dá aqui. o comando, já dá o comando, de chamar. exatamente. Então, e aí eu uso, assim, palavras curtas, até aproveitando aqui, já nesse bate-papo, eu vou dando dicas já para você, então já vai anotando aí também. Então, que é isso, né? Então, quando você começa a colocar as palavras curtas, né? Então, eu sempre falo assim, para chamar atenção, para não falar assim, olha, presta atenção, tô falando com você. Então, eu falo, e sempre fazendo a conexão com o alimento. Então, no caso é legal sempre quando ele vai comer, por exemplo, não só pegar e colocar comida para ele deixar disponível, pega a raçãozinha antes de dar para ele. Então, pega a raçãozinha, traz para a região dos olhos, né? E fala, põe no focinho dele, traz para a região dos olhos. Fala, o que ele vai associar? Não só pela comida, depois vai pegar o brinquedo, pega o brinquedo, porque se você ficar só com o alimento, quando ele vê que você não tem o alimento, ele vai deixar você falando sozinho. Então, por isso que é legal, você faz com o alimento, né? Que vai ser mais rápido, e para a região dos olhos, para ter a conexão. Depois pega o brinquedo, finge que joga o brinquedo, traz para a região dos olhos e fala, Aí depois com carinho, você não tem mais brinquedo e nem o alimento, você fala, ele olhou para você, muito bem. Então você faz o carinho. Então você vai trocando, vai alternando, né? O que vai acontecer? Ele tá lá passeando, tá fazendo alguma coisa, fala, ele vai olhar para você. Então você vai criando essa conexão. Isso o ideal é começar dentro de casa, através da alimentação, para ele criar essa conexão. E eu falo muito na educação de conexão. Você não vai conseguir educar um cão se você não tiver conexão com ele. Então, uma coisa muito que acontece com frequência, até pela experiência que eu tenho ao longo dos anos, hoje pelo menos 90% das pessoas não usam guia e coleira dentro de casa. E tem uma impressão que o pessoal sempre comenta que é totalmente... como é que eu posso dizer a palavra certa para falar sobre esse assunto? É um mito, uma lenda, de que os cães velhos não aprendem. Não, isso é... Né? É um mito. Então... E eu sou testemunha de ver lá os cãezinhos chegando com 10, 12 anos lá sim. Os comandos que o Luiz dá para adestrar, para agir com esse método que ele criou, não tem idade. Qualquer cão consegue entender aquilo que ele está fazendo. Então, essa lenda que colocam aí, não tem mais jeito, ele já está velho, já não vai mais obedecer. Esquece isso. Ele aprende talvez com a mesma facilidade. Sim. Pode ser que não tenha a mesma agilidade, mas aprende com a mesma facilidade. Aprende porque, na verdade, assim, o nosso método, né, o método de Estrelas Animais, ele é diferenciado do que tem hoje no mercado, e posso falar no mundo, né? Porque eu tenho clientes de boa parte de outros países também, né? Até alguns brasileiros que conhecem, você imagina, clientes que mandaram, brasileiro que mandou do Canadá para cá, da Itália, Estados Unidos tem vários tutores que mandaram para cá, da Rússia. Então tem outros países, por quê? Porque conheceu nas Estrelas Animais um método totalmente diferente. Porque a gente trabalha com indivíduo, né? Eu vou não te interrompendo, mas eu lembrei de uma coisa aqui que eu vou colocar, eu vou preservar, claro, o nome do cão, o nome do proprietário e aonde é a região que ele mora. Mas tem cães que vêm fazer as suas aulas de jatinho particular de outra região do país, faz a aula e volta para sua casa. Isso, exatamente. Então,
você pode estar aí pensando, pô, mas que custo enorme, que despropósito. A pessoa pode. E se ela pode, ela procurou o melhor para fazer. E o Luiz é a pessoa que realiza aquilo que aquele que está esperando esse tipo de comportamento no seu pet, ele entrega. Então, a importância, a gente não está falando aqui da despesa para fazer isso. A gente está falando do respeito que o tutor também tem no treinamento que o Luiz dá. É muito importante esse tipo de tratamento e a atenção que é dada. É claro que se fosse levar o Luiz para a região, que é mais distante de São Paulo, seria um custo muito grande. Né? Muito, e na verdade não ia ser tão eficaz. Não está no teu ambiente. Né? Então, não ia ser tão eficaz porque aqui a gente consegue envolver. Eu vou te até falar um pouquinho para as pessoas, um pouquinho do nosso método, né? Como é que funciona. Antes disso, vamos deixar aqui em suspense e vamos voltar um pouquinho para trás, porque a gente acabou saindo do caminho e a gente não contou toda a tua história, inclusive como a gente se conheceu também, que eu acho que as pessoas querem saber. Né? Então, você estava lá com o teu irmão e com a tua mãe, aí você tentou ser, por 2 horas, tentar outro mercado, entrar no mundo administrativo, começando de baixo como office boy, mas a mãe dele queria outro caminho para ele. Toda a família é ligada com pet, né? Toda a família, meus sobrinhos, todos vivem de animais de estimação. Sim, sim. Seja comportamento, seja com handling, com feiras, né? Sempre a família toda trabalhou com isso. E a mãe dele falou, não, você vai tentar seguir outro caminho. Ele, por 2 horas, teve outro emprego ao longo desses mais de 40 anos de vida e convivência com os pets. Mas aí a gente volta um pouco no assunto e vamos terminar essa história e até chegando como a gente se conheceu, né? Então, eu queria que você desse continuidade daquilo que você fez e até o episódio onde a gente se cruza nos nossos mercados. E daí para frente eu vou tocar essa parte e aí depois a gente volta com você contando sobre isso que você estava contando que eu te interrompi. Tá. Então, e aí, na verdade, esse período, por exemplo, que dos 13 anos, onde eu acabei trabalhando também como handler, estudei muito conformação, né, para você entender essa parte de conformação, qual que é o ideal, porque a exposição de beleza, na verdade, ela busca o cão mais próximo do padrão. Então, por isso a gente prepara, além do comportamento, também é importante, comportamento, postura dos cães, então, e que ele se apresente bem. Então, e aí a gente começou nesse processo, exposição de beleza, e aí começamos também, nós éramos sempre diferenciais em relação a treinamento, porque tem uma máxima em exposição de beleza que você não pode treinar o cachorro a sentar, né? Porque a gente chama de stay, né? O cachorro tem que ficar ali na postura, né? E nós não, nós poderíamos até pedir para o cachorro sentar, deitar, dar patinha, fazer qualquer coisa, depois na hora que era o comando, falar stay, o cachorro ficava sozinho, né? Então a gente era diferencial, então alguns handlers até mandavam os cachorros para treinar com a gente de comportamento, porque tinha aquela máxima que não podia, criador, não pode ensinar o cachorro a sentar, né? Então, e a gente realmente foi muito diferencial em relação a isso. Paradigma. E aí a gente fazendo exposição de beleza, aí surgiu o Gilmário, que é um dos meus irmãos, estava tendo um campeonato mundial de agility se eu não me engano, acho que era no Texas, e ele foi para lá para assistir o agility, e aí ele ficou encantado com aquele esporte, e aí foi onde também a gente começou a abrir... que é o Canicross, não? Não, o Canicross é recente agora. Tá. Então, o agility é baseado em pismo de cavalo, que são saltos, né? Então, tem aqueles zigue-zagues e tal. Então, e ele viu esse campeonato mundial e aí ele acabou comprando alguns obstáculos para trazer para o Brasil para a gente acabar reproduzindo aqui. A gente acabou reproduzindo e o primeiro agility, né? Que é um esporte hoje bem difundido no mundo, a gente conseguiu mostrar ele na Água Branca. Na época tinha muita exposição na Água Branca, então nós conseguimos mostrar a primeira vez, né? Então, esse agility. Aí do agility, a gente já trabalhava também um pouquinho com comercial de televisão, publicidade e tal. Então, aí uma coisa foi linkando a outra. Aí, naquela época, não se tinha muito essa coisa do digital, né? Uhum. Então, eu lembro que a gente
ligou ainda pro SBT, o SBT era Nataliba Leonel ainda, né? Na rua, eles fechavam, era Domingo Legal, o Magrão, né? E o Gugu fechava a rua ali para fazer aquelas provas na Eu lama, na lembro disso. banheira, Eu tal, não sei o lembro quê. disso. E a gente conseguiu mostrar para eles uma coisa nova. Falou, olha, a gente tem esse esporte que está chegando no Brasil, nós somos pioneiros, temos cães prontos para fazer isso. Eles adoraram, falou, vamos fazer a corrida dos cães. Aí fizeram a corrida dos Que ficou cães, muito que ficou famosa, né? famosa. A gente ficou durante um ano, contrato de um ano, e foi ali que a gente comprou também o ônibus do Raul Gil, né? Então é que ele fazia caravanas, Sim. viajava o Brasil, então a gente viajou o Brasil fazendo apresentações. Então a gente tinha exposição de beleza e o Agility viajando como entretenimento. Aí foi ali que apareceu uma empresa de alimento para cães, né? Então é uma multinacional que acreditou no esporte também e aí acabou patrocinando a gente. Então, na época, se imagina, hoje é inviável, mas nós tínhamos um ônibus e esse ônibus entrava no estacionamento Carrefour, no Extra, tal. Então o ônibus, hoje em dia, mal dá para você entrar com o SUV, né? É. No estacionamentos, que hoje não tem mais nem espaço. Mas aí nós viajávamos o Brasil fazendo apresentações, né? Então chamava Agility e Cães Treinados. Então nós fazíamos apresentações de Agility. Aí onde começou depois a aparecer, surgir profissionais, né? Hoje nós temos brasileiros, campeões mundiais também na modalidade. E nós começamos como um entretenimento. E por muitos anos nós fizemos. Então aí nós tínhamos a parte da publicidade, né? Preparar animais para publicidade, o treinamento em si que a gente sempre fez, e o Agility, viajando como apresentação. E aí a gente começou a expandir esses trabalhos, né? Então hoje nós temos uma empresa, né, então, chamada Wind. A Wind levou o nome da minha Sim. cachorrinha, né, que ela viveu por 15 anos. Hoje no Brasil, acho que não tem nenhum cachorro que fez o número de trabalhos que ela foram mais de 3 mil trabalhos, né, entre novela, filmes. Nós chegamos a fazer o filme da Sandy Júnior. A gente pode falar aqui das marcas que você. Eu não sei se você tem algum tipo de Não, não, restrição a isso, mas não. você deve conhecer o Pipoca Isso, da empresa da NET. NET, de internet, aquele Beaglezinho maravilhoso, é do Luiz, Ah. né? E tantos outros cães que você com certeza viu no filme da Sandy Júnior mesmo, você está dizendo aqui então. agora. Tantos outros. Talvez hoje você já tenha visto uma propaganda que foi feita através do trabalho do Luiz com os animais que estão nessa propaganda. Provavelmente. Então, Inclusive, depois a gente pode deixar aqui também para as pessoas também uma campanha que me tocou muito, inclusive foi feita com a minha cachorrinha, e foi legal que, na verdade, eternizou tanto a campanha, foi uma campanha de doação de órgãos para a Santa Casa, né? Então, e foi estatística mesmo. Então, aumentou o número de doações de por órgãos conta da propaganda por conta com da o pet. propaganda. Então, e quando eu vi, eu fiquei arrepiado e já sabia, porque ali ela estava com 13 para 14 anos, já estava branquinha já, então, e depois ela viveu mais 2 anos, né? Então, assim, então aquilo ali ficou marcado para mim na história. Então, no YouTube você consegue, se você colocar lá, cachorrinho de doação, ou doação de Santa Casa, cachorrinho, rapidinho você vai ver. O vídeo da propaganda. E assim, e a propaganda realmente é uma propaganda que me tocou muito. Para mim foi um prazer fazer. A gente reverteu o cachê dela, né, também para Santa Casa na Legal. época, né? Então foi uma campanha que viralizou porque todo mundo mandava, né? Então para as pessoas foi uma campanha que passou fora do Brasil também, né? Então foi uma campanha muito muito bacana, né? Então assim, aí eu aproveitei e nós abrimos uma agência de casting chamada Wind, né? Que é uma homenagem que eu fiz para ela, né? Bom, aí então, depois da agência Wind, é que a gente se cruza. Foi nesse momento que a Rede Smart Pet, que na época era só uma loja, mas já pretendia ser um negócio um pouco maior, encontra o Luiz na gravação da Sul-América. Acho que era Seguro, Sul-América Seguros, né? Seguro. Na época da Copa. Isso. Ia ter uma Copa, não essa. Lá estamos falando de 2007, Por aí, 2008. E aí a gente tinha uma gravação, eu não conhecia o Luiz, a gente tinha entrado no mercado há pouco tempo. Na verdade, para quem acompanha sabe, a Smart Pet foi criada pela Lilian, foi vontade da Lilian ter a primeira loja. Eu não trabalhava nisso, eu tinha um estaleiro, fabricava barcos
E ela falou que queria lá montar o pet shop dela. E eu falei, bom, tudo bem, monta, mas vamos devagar para você ver se é isso que você quer. Porque a gente gosta muito de pets, mas eu não sei como é que é o negócio. Então, nessa primeira loja, eu tinha um contato do meu outro negócio, da minha outra empresa, que a gente sempre fazia filmagens com barco e tudo mais, com carros, enfim. E aí essa pessoa me ligou, a gente precisa de um pet shop como locação. Você não quer fazer isso com a gente? Eu falei, bom, tudo bem, vou falar com a minha esposa lá, se ela quiser, beleza. E aí aparece um cara lá, eu não conhecia ninguém, só os caras das filmagens, e aparece um cidadão lá com um filhote de Golden no colo lá, quietinho, ficou ali no canto, meio acanhado e tal. Eu falei, quem que é aquele cara ali? E era o Luiz, né? E aí eu fui lá, eu sou um cara que gosto de fazer amigos e amizades, encostei nele e falei, tudo bem, é teu filhote? Tal. Ele, é o meu filhote. Eu falei, pô, ele vai aparecer? Vai. Eu trabalho com isso e tudo mais. E ali começou a nossa amizade, né, Luiz? É verdade. A gente colocou um filhotinho de Golden numa imagem que tinha onde uma veterinária segurável. A gente também tem as imagens aí, eu vou colocar para vocês. Vou ver se eu consigo baixar e colocar um pedacinho da imagem para você, que eu acho que tem direito nisso aí, mas a gente não vai preservar essa parte. Então, Ser capitão é uma responsabilidade enorme. É carregar no braço uma nação inteira. E para fazer a melhor Copa do Mundo FIFA de todos os tempos, todo brasileiro entra em campo. É com essa responsabilidade que a Liberty Seguros cuida do seu carro e da sua empresa. E aí eu fiquei muito interessado, porque eu falei, pô, é um negócio bacana, é um mercado completamente diferente, eu não conheço isso. E aí a gente começou, trocamos telefone e tal, e começamos a fazer algumas coisas juntas. Hoje, nós dois, as empresas, na verdade, através da vontade da Lilian com a do Luiz, eu não estava nessa, foi uma ideia que surgiu deles, mas eu, na mesma hora, abracei. Nós fazemos o Natal do Bem, que é uma ação de final de ano, onde a gente arrecada tanto na Escola Estrela dos Animais, como nas lojas Smart Pet, alimentos, produtos de higiene pessoal e doações em geral para instituições de caridade de idosos, né? Isso, na verdade começou com idosos, mas a gente, como eu conheci uma amiga, a Jo, que faz um trabalho bárbaro também, e ela cuida de 9 ONGs também, tudo, então aí eu tive o privilégio de falar com ela, né? Então ela topou também, então a gente falou assim, vamos estender então, não só para idosos, mas para crianças carentes, né, com o soro positivo. Então aí eu fui visitá-los, né, para ver o projeto, um projeto muito sério, muito bacana. E aí eu falando com a Lília, eu falei, Lília, eu vou começar com os meus alunos. Eu vou falar para os pais, né? Então, porque são tutores, mas eles consideram os pets, né, como filhos. Então eu falei assim, eu liguei, fiz questão de ligar, né? Porque era um projeto, explicar como era o projeto, que até então as pessoas achavam que era doação para os cães. Então, para os cães a gente sempre fez, né? Então, Estrelas Animais tem bolsa de estudo, depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. Então, a gente já ajuda as ONGs já, né? Então, a gente tem vários projetos, né? Mas aí era um projeto onde os pets, os filhos, ajudavam as pessoas. Exato. Então, era esse o foco. Que é isso que eu acho que a gente talvez vai ter oportunidade de falar um pouco mais disso agora. Ninguém nunca entendeu por que a gente fazia o trabalho direcionado para os humanos e não para os pets. Gente, a gente trabalha com isso. A gente está de janeiro a janeiro fazendo doações e ajudando os pets. Mas, pelo chamado que o Luiz teve, ele entendeu que era, de fato, para os idosos, e com esse trabalho sensacional que a gente realiza, é muito gratificante. Na pandemia, a gente recebeu, acho que foi o nosso a maior arrecadação a gente teve na pandemia. Na pandemia. O pessoal em casa e todo mundo se sentiu solidarizado, sensibilizado também com essa história. Que era um momento que as pessoas estavam passando. Todo mundo estava passando um momento ímpar no mundo e todo mundo ajudou. A gente teve uma arrecadação, se não me engano, eu não sei se foram 3 mil, 5 mil quilos de alimento. Foi um número estrondoso. A gente teve que ficar. A gente pegou os carros do Pet Shop e os carros do Luiz, das nossas empresas, e não parava de fazer viagem entregando as coisas das instituições. É muito gratificante. E aí ninguém entendia o porquê que a gente fazia para os humanos.
E todo mundo falou, vocês têm que fazer para os pets, vocês estão no mercado pet, vocês têm que arrumar coisa para o pet. E na verdade não. A Lilian e o Luiz tiveram uma forma muito bacana, que ele vai explicar, de como trazer o nosso mercado para dentro da necessidade dessas pessoas que são carentes, né? Sim, sim. Que Então, foi um insight que eu acho que veio da tua ideia, né? então, na verdade, a gente teve isso no bate-papo com a Lilian teve essa ideia, na verdade surgiu dela a ideia, ela passou para mim, a gente ampliou isso, né? Aí eu comecei com os meus alunos, comecei a ligar para as minhas, hoje eu posso falar até amigas, né? Porque a maioria são amigas, né? São alunos aí de 6 anos, assim, o legal desses seus animais é isso, então começa com 60 A dias, fidelidade, né? então, e vai para a vida toda. Então comecei a ligar. Falei, Dani, a gente está com um projeto assim, assim, assim. Nossa, que legal, que bacana. Então, eu já vou mandar as coisas aí. Quando ia buscar os alunos para fazer a aula, já mandava também as doações. E aí, não parou nisso. Aí, uma amiga foi falando para outra. Nossa, Virou boca a o boca meu que, filho está né? ajudando as pessoas, não sei o que. Aí começou a falar. E Gente, começou a chegar coisa na Smart Pet e na Estrelas Animais sem a gente saber quem estava entregando e quem estava deixando lá. E, assim, a gente criou, de fato, um negócio sem pretensão, né, Luiz? Sim, sim. A gente fez um negócio assim, vamos ajudar, mas nem a gente imaginava o tamanho que isso ia tomar. Não. E hoje faz parte da nossa agenda de final de ano. A gente tem que fazer porque as pessoas perguntam pra gente. Pelo menos lá na loja, todo mundo pergunta. Sim, né? sim. Inclusive, o que a gente fez? Aí nós começamos com os alunos na escola, realmente surpreendeu a gente, porque começou indicando um para o outro. Aí o André sugeriu, como ele tem as lojas no shopping, aí ele sugeriu, vamos começar com Cidade Jardim, e aí na loucura, né? Porque, na verdade, você estava numa transição da aquisição do Iguatemi, Sim. né? Até você falou, puxa, Luiz, eu tô aqui com a Lília, mas eu falei, não, eu toco o negócio porque eu comprei a ideia, deixa que eu vou. Aí eu peguei, em uma semana, enquanto eles estavam lá, que a gente estava junto... A gente comprou em dezembro de 2020, 3 meses depois que chegaria a pandemia. Em dezembro de 2020 foi quando a gente comprou a filhote Cipricotes da Silvia, que é uma pessoa também que eu quero fazer a entrevista. Silvia, eu quero você aqui falando da filhote Cipricotes, que Então, é uma ideia, também é outra história de vida muito bacana. Ficou 33 anos com um pet shop dentro de Iguatemi. A gente comprou essa loja e foi justamente nesse momento que a gente faz o Natal do Bem. Isso. E eu falei, pô, eu tô aqui com a loja, a gente acabou de comprar, estamos vendo documentação, o que a gente tem que fazer e tal. Luiz, dessa vez você vai tocar por aí, se vira aí. Ele falou, deixa comigo. Então, e aí eu peguei, eu mesmo pessoalmente fui atrás, fornecedores, tenho parceiros maravilhosos, né? Então, não vou falar todos aqui, porque senão vou demorar para falar todos acho aqui. que vale mas depois a gente vai falar colocar também, né? Então, que os parceiros foram, assim, quando eu também liguei para eles... essenciais para ajudar a gente, né? Totalmente. Então, assim, aí nós fizemos esse primeiro, que foi realmente um sucesso, e aí o André teve a ideia de levar pro shopping, e o que foi muito legal, quando as pessoas entenderam, você imagina, eu levei 10 samoyedas de Dog Noel, né? Era um exército, era um exército de samoyeda. Todos com um chapeuzinho e caracterizados de festa natalina. Parou todos os shoppings. Parou ao ponto do pessoal do marketing do shopping falar, pessoal, vocês não podem fazer isso sem avisar a gente. O shopping parou por conta da ideia de vocês. A gente precisa organizar isso melhor, porque as pessoas abandonaram as lojas. Os funcionários das lojas saíam e abandonavam a loja para ver a gente passar com o exército o próprio Papai Noel, né? Então, o Papai Noel até no Perrengue Chique, né? Por exemplo, então, alguém deve ter filmado o Papai Noel sozinho, né? Falou, coitado do Papai Noel, e quando virou assim... Pois isso viralizou, lotado, né? Isso viralizou. Então, e o bacana que foi legal, porque a tua loja... A gente estava fazendo as fotos, muitos clientes vieram, muita gente veio, então as pessoas queriam entender o que estava acontecendo, né? Porque era um movimento, né? Então, muita gente se aglomerando, estava muita gente. Então, eles perguntaram o que está acontecendo. Aí nós falávamos, quem não tinha cachorro, estava passeando no shopping, falou, olha, é uma doação, você doa, né? Então, faz sua doação e pode tirar uma foto com os nossos cães. As pessoas iam até a farmácia, né? Então, e compravam as coisas e vinham para tirar foto, né? Com os cães também. Além de ajudar, ainda levava uma foto ainda, que nós tínhamos um fotógrafo profissional para fazer a foto e a pessoa recebia a foto em casa, né? Então, foi uma coisa muito legal e tanto no Cidade Jardim
quanto no Higienópolis Higienópolis. nós fizemos também, foi sucesso, né? Então, nós fizemos sexta, sábado e domingo, e foi um sucesso. E é legal também que as pessoas que foram para o shopping no Cidade Jardim Continuaram indo continuaram indo para lá. Então, a gente meio que criou um circuito com as agendas. Falou, então, ó, porque nós não conseguimos fazer num dia só. Porque todo mundo queria fazer perto da loja onde frequenta. Então, pô, faz aqui, faz ali, e a gente criou, então, essa agenda com um circuito. Então, a gente começa um pouquinho antes do final do ano, começa a fazer esse itinerário, já começa a soltar as agendas e a gente fala que a gente vai estar tal dia, o dia inteiro naquela loja fazendo essa ação. Foi até Coruja. Você lembra disso? Sim, sim. No Cidade Jardim tem imagem aí também. Tem. No primeiro dia, que é o André, biólogo, que trabalha com a gente, né? Então ele teve lá. Tinha até coruja no nosso. Porque a gente. A ideia foi o seguinte: para tirar essa foto, a gente tinha um backdrop com as imagens natalinas, onde representava o espírito do Natal, através daquele backdrop, e as pessoas com os cães fantasiados, os cães deles mesmos, Isso. ou os cães da Estrelas Animais, os alunos do Luiz, e levava essa foto para casa. A troca era um quilo de alimento, Isso. produtos de higiene e tal. Mas, gente, ninguém, eu tô falando ninguém mesmo, ninguém chegava com 1 quilo de alimento. Todo mundo chegava com um carrinho de compras. Falava, olha, eu trouxe isso aqui porque é uma ação muito legal, né, Luiz? É um negócio muito bacana. Realmente foi muito bacana. Acho que foi uma conversa informal, né, com a Lília. E hoje é um projeto muito bacana. Como isso aqui, né? Tá surgindo aqui o primeiro episódio e a gente sempre fez as coisas muito assim, vamos fazer? Vamos, então vamos sentar lá. A gente conversou sobre... A gente foi tomar um café, na verdade. A gente tinha ideia de fazer isso aqui, já era uma vontade da gente fazer. Eu tô ali com a Mulher Misteriosa, ela tá aqui com a gente no estúdio, vocês ainda não conhecem ela, quem me acompanha sabe do que eu tô falando, ela ainda não foi apresentada, mas a gente já tinha essa ideia de fazer, porque ela fica me enchendo, fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que ir pro mundo digital e é onde a gente vai entrar agora. E aí eu falei, bom, tudo bem, mas quem eu vou fazer o primeiro episódio? Queria fazer com a Lilian, ela já... Não, né? Ela já deu não pra mim, assim, duro. Eu vou amolecer o coração dela. Ela não gosta de aparecer. Na verdade, uma das maiores dores, né, das pessoas é realmente estar de frente na câmera, né? Então, é um desafio enorme. É um desafio falar, né? Falar em público, né? Então, exato. Tudo é difícil. Até eu tô falando isso por conta do meu próprio filho, né? Sim. Uma expertise. O Rafa hoje tá com 30 anos, também começou muito novinho, já começou no meio e tal, mas você vê que para ele é difícil, né? Então ele tá começando aos pouquinhos. Como é difícil para mim também. É muito difícil. E aí a gente falou, bom, tem que fazer? Então vamos fazer. Só que eu não tinha. Eu queria fazer com o primeiro episódio. Porque não adianta. Se a gente começar a colocar muita gente de peso como o Luiz nos primeiros episódios, depois vocês vão ficar acostumados a sempre que tiver pessoas conhecidas, vocês vão assistir. E quem não tiver uma história conhecida, vocês não vão assistir. E eu não quero isso. Eu quero trazer histórias de verdade aqui que vão fazer diferença naquilo que você pensa do teu negócio e também daquilo que você pensa do mercado pet. Então não adianta eu começar a usar as minhas influências do mercado para trazer pessoas de peso para cá. Mas aí eu falei, com o Luiz eu quero fazer o primeiro episódio. E aí a gente tomando café lá, falando de outros assuntos, de outros projetos que a gente tem. Luiz, vai ser você, nós vamos fazer o primeiro episódio. Por quê? Eu sou muito amigo desse cara aqui, a gente tem uma intimidade enorme. E eu falei, se não der certo, a gente não põe no ar, mas vamos nos testar, porque eu não sei fazer. E eu tô vendo que tá indo bem aqui. O papo mas foi aquilo que eu te falei. falei. É verdadeiro e é um papo que a gente tá acostumado todo dia a ter, né, Luiz? Então, eu acompanho diversos podcasts. Na verdade, assim, eu acho que o legal tem que ser essa coisa leve. Natural. Né? Então, natural, exatamente. Então, você vai estar aqui falando e depois você vai usar as imagens também. Então, você vai ter as imagens para dividir com as pessoas. E as pessoas, na verdade, querem saber, né? Então, pouquinho, mas de uma forma leve também, né? Não muito técnica, né? Então, não com aquele protocolo que você tem que seguir e tal. Aqui a gente pede água no meio, fala com o Lucas para mudar a imagem. Tem que ser natural, tem que ser verdadeiro. Eu acho que é bacana para quem tá aí do outro lado perceber que nós somos
normais como você. Não, mas é igual, né? é igual você, é muito isso, né? Porque a marca, na verdade, tem uma pessoa por trás, né? Igual você está falando. Exato. Então você está aqui hoje, está falando da marca. Então, as pessoas querem saber da história, como é o André, por exemplo, por trás Pois da é, Smart Pet, pois é. ou o próprio Luiz, né? Também Sim. como é feito, né? Então a gente vê muito isso. Então, na verdade, na própria empresa, hoje eu também mostro o meu time também, que eu sempre falo muito isso, né? Então, esses animais. Nós não somos Ah, nada sem o nosso time. Exatamente. Não, Então, esquece isso de André, esquece isso de Luiz. A galera que tá por trás, né, exatamente. Luiz, é que faz acontecer. Eu falo muito isso, mostro o meu time, né? Então, apesar de trabalhar muito em família, a Yara trabalha comigo na parte também de financeira e tal, o Rafa. Então, assim, eu mostro o meu time que é justamente isso, para mostrar os resultados, né? Mostrar quem é que tá ali por trás das câmeras, né? Os irmãos, né? Então, é uma coisa que eu venho trabalhando bastante para as pessoas conhecerem o nosso time e saber que o Luiz está na frente, né? Tá ali mostrando, mas eu tenho um time maravilhoso Você é o por trás. capitão, mas você está indicando para todo mundo aonde é o Porto Seguro, né? Ó, nós vamos para lá. Exatamente. É isso que é importante as pessoas entenderem, né? Eu não faço nada sozinho, a Lília não faz nada sozinho, o Luiz não faz nada sozinho. Nós somos aqueles que estão com o timão na mão e falam, olha, é para lá que a gente quer seguir. Isso aqui que a gente está fazendo faz parte do que a gente quer seguir, que é entrar no mundo digital. Exatamente. Eu sou um cara totalmente avesso a esse mundo, porque eu nunca quis me mostrar, nunca foi o meu perfil. Mas aí, com a Mulher Misteriosa, e com o que está acontecendo hoje, é necessário. Porque as pessoas querem saber da empresa, a gente precisa humanizar mais a nossa marca, assim como o Luiz, a gente colocar a cara para bater mesmo, né? Nós não somos perfeitos, erramos muito. E se a gente chegou aqui, ele com mais de 40 anos de experiência, e eu junto com a minha esposa e com os sócios, com mais de 16, vou fazer 16 anos agora em agosto de experiência com o negócio, agosto de 2023, a gente errou demais já. E talvez por isso que você pense que a gente se destaca pelo sucesso. Não, é porque a gente erra todo dia. Exatamente. Eu estou errando hoje aqui com vocês. Mas é um aprendizado que você vai cada vez mais alimentando isso e a prática vai te fazendo desenvolver, que é o que você tem que fazer aí na tua loja, que é o que você tem que fazer aí no teu negócio. Independente de ser um pet shop. A gente não vai só falar de mercado pet aqui. Eu também vou tentar trazer pessoas para conversarem comigo de outros mercados, mas que vai te dar uma visão ampla daquilo que você tem que praticar no teu negócio. Sim. Que foi o que aconteceu comigo. Antes, comecei também com 8 anos de idade, trabalhando, vim fazendo vários tipos de negócio, e aí paramos no mercado pet. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Mas a bagagem que me trouxe, no caso do Luiz, foi uma bagagem especificamente. Lá atrás ele já começou com os cães. Eu não tive essa oportunidade. Apesar de ter sempre cães em minha vida, desde os 5, 6 anos, a gente já tinha a Fanny, que eu já comentei aqui, e a gente sempre veio trazendo, mesma coisa a Lilia. Mas a gente sentiu a necessidade de entrar no digital e poder colocar uma cara. A Lilia não queria fazer, e eu não queria fazer. Mas a gente precisava falar para trazer toda aquela bagagem que a gente tem e a história para vocês conhecerem a gente mais de perto. E aí a gente chega no dia de hoje com aquilo que as pessoas estão falando de digitalizar a empresa. Então, tanto eu como o Luiz, tanto a Smart Pet como a Estrelas Animais, nós estamos digitalizando o negócio para trazer para todos vocês aquilo que o próprio mercado está pedindo. Né? Hoje, qualquer pessoa tem acesso, né, ao telefone e falando, às vezes até sem propriedade, o que é muito difícil. Às vezes você pega... O Luiz deve saber do que eu estou falando aqui, porque ele deve correr a mesma coisa, o mesmo problema com ele. Às vezes eu estou olhando o Instagram, aparece lá um cidadão falando do mercado pet e você está ouvindo e está falando, pô, mas não é isso. Algumas coisas estão erradas do que eles estão dizendo. Não tem profundidade. Então o cara pega o tópico que é pet shop, pets, que está em alta, né? E começa a fazer disso o motivo dele poder potencializar a voz dele e falar do mercado com propriedade sem ter essa propriedade. Eu não estou dizendo que todos são assim, e estou dizendo que todos são reais. Todos têm o propósito de querer fazer a mensagem chegar para você da melhor forma. Mas não tem profundidade.
quem não viveu isso, talvez vá te passar um conselho, vai te apontar alguma coisa que não seja de fato aquilo que vai resolver o teu problema, a tua dor, né? Como fazer? Acho que você deve ter, acho que deve ser a maior pergunta que você tem, que mais o pessoal pergunta, como é que faz xixi no lugar certo? Não é simplesmente, vou te ensinar com 2 passos aqui. Tem que ter uma metodologia. Óbvio, que o Luiz criou, claro. Que é a mesma coisa a gente com o nosso negócio. Nós criamos uma metodologia para trabalhar com pet shop e que vai trazer o melhor resultado daquilo que você está precisando. Então aí a gente chega no digital, que é o que a gente está vivendo hoje. Hoje, o primeiro episódio do PodPet Petcast, que é um negócio que a gente vai criar à parte da Rede Smart Pet, mas que vai trazer dicas aqui, o bate-papo com pessoas do mercado que vão te agregar em muito com aquilo que você pode saber e também curtir em casa com seu pet, fazendo as coisas que a gente vai orientar através das pessoas mais profissionais do mercado, mais conhecidas e que têm maior tempo de mercado e de experiência com os pets. E aí a gente, falando sobre o teu projeto, dessa parte digital da Estrelas Animais, você vai também entrar agora com essa... parte na tua empresa, então, né? Foi engraçado a história, porque as coisas acontecem assim. Um desses meus clientes, eu viajando com ele no avião dele, voltando para a cidade, e estava se não me engano, eu acho que era novembro, uma coisa assim. Eu estava próximo, meu aniversário em janeiro, e aí a gente batendo um papo, conversando, tá na viagem, e aí eu falei para ele, eu tenho um sonho que é realmente... ajudar muito mais pessoas, né? Então ele falou assim, para você ajudar muito mais, você vai ter que realmente ir para a internet, no digital, realmente pensar num curso online. Na pandemia eu fiz muito isso, né? Na pandemia fizemos isso, então, né? Tanto eu como você, a gente fazia juntos. Exatamente, né? O que ajudou muito realmente foi o curso online. Então, assim, não aí, curso, eu tô falando na parte de curso, eu não participei. mas e as próprias consultorias online, tá? Então, e aí hoje, eu falando com esse meu cliente, a gente conversando, e um amigo dele também no voo com a gente, tem a plataforma também, tudo a gente conversando, acho que nada é por acaso, e ele falando, ele falou, não, eu já faço isso, então a gente vai fazer uma estrutura legal para você, então, e aí já fiquei feliz ali no momento, então num bate-papo, falando, por exemplo, eu ia chegar, agora eu tô com 51, mas na época eu tava com 50 anos, ia fazer 50 anos, então que era realmente, quando eu fizesse 50 anos, eu tinha essa vontade mesmo de ajudar muito mais gente. Então hoje, graças a Deus, a minha escola, ela tem uma fila de espera, né, grande, mas eu quero ajudar muito mais pessoas. Quero ajudar aquela pessoa que está fora do país, pessoa que realmente precisa, ou que não consegue ter o Luiz lá, né? Então a gente vai ter um acesso fácil também. Então só no digital a gente vai conseguir fazer. Então a gente já está construindo essa estrutura, e acredito que em breve já deva estar já no ar. Quando você fala em ajudar a pessoa que está fora do país, por exemplo, você está falando especificamente do tutor ou você está falando da pessoa que quer, por exemplo, virar um adestrador ou dos dois? Dos dois. Dos dois. Então, dos dois. Tá. Na verdade, assim, eu tenho hoje, então, vários treinadores que gostam da nossa metodologia, né? Então, porque, na verdade, a gente viveu... essa trajetória ao longo dos anos, né? Então foi essa mudança, né? Então, por exemplo, hoje o mundo, né? Ele vive muito do reforço positivo. Sim. Só que quando você tem muito reforço positivo, você não sabe a técnica, a gente viveu lá atrás também sem só o alimento, né? Então eu uso muito a parte de contato, né? Que um castelo de areia, né, Luiz? Então... Que é o que eu tô falando que não tem profundidade. Se você até pode ter entendimento das coisas, mas se você não tem profundidade naquilo que você está falando, aquilo vai se desconstruir, porque você não vai conseguir, com a tua metodologia, com a tua técnica, dar fundamento àquilo que você está ensinando. Porque a pessoa vai te fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta pergunta, na sexta você já não vai saber responder. Então hoje você vê que, na verdade, a gente pega aí cães, como você falou, da própria idade, um cachorro mais velho ele aprende,
Então você vê, eu já peguei casos, por exemplo, de cachorros que passaram por 7 treinadores, pessoas que, na verdade, não acreditam mais em profissionais, né? Então, e como a gente trabalha muito com resultado, trabalha muito com indicação, a gente tem hoje uma visibilidade boa no Instagram, na rede social, tal. Fiz muita televisão também, hoje até não tenho tempo tanto, porque eu tenho outros projetos também, mas a gente, na verdade, tem uma metodologia onde não só os profissionais querem também fazer esse curso, mas as pessoas também que querem buscar entender, né? Então, porque você não precisa, por exemplo, inventar a roda, né? Então, ou ler livros, porque às vezes as pessoas, eu conheço muitos e muitos tutores que leram todos os livros e olham na internet, que tem muita informação, mas aí na hora de pegar o cão, não sabe o que fazer. E como tem treinadores também, que infelizmente, então até tem o conhecimento, mas quando você vai para a prática, que eu chamo de o know-how mesmo, ali você vai ali para a hora do vamos ver, eu brinco que às vezes muitos treinadores não sabem que o cachorro tem rabo, né? Então, a gente até brinca um pouquinho assim, mas é verdade. Então, assim, o que a gente faz? Na nossa metodologia hoje, a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas, independente de ser treinador profissional, porque a gente vai ter também esse curso para o treinador profissional, para o amador que está começando, para o tutor que quer só conhecer, quer ter o conhecimento, né? Então, até para aquela pessoa que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? De ter, assim, ontem mesmo eu fui dar uma volta, isso é tão gostoso, fui dar uma volta no shopping ontem com o meu netinho e com um cão que estava precisando fazer uma socialização, que o dono quer andar no shopping, e foi gostoso quando chegou uma pessoa e falou assim, puxa, eu acompanho seu trabalho, eu estou ali todo dia olhando e tal, né? Então, através das suas dicas, né? E olha que eu não dou tantas dicas ali, né? Então, é agora que a gente vai parar para poder realmente dar as dicas. E a pessoa falou assim, eu consegui mudar o comportamento dos meus cães, né? Então, assim, então eu fico super feliz. Uma coisa que a gente vem trabalhando aqui, eu já vou até aproveitando o gancho, porque vale lembrando aqui, a gente criou um método que chama Caverna Segura. Então, a gente está mudando o conceito aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, eles usam a caixa, né? Caixa de transporte, que a gente fala, né? Então, aquelas gaiolas, né? Para treinamento. Então, aqui no Brasil, ela não é muito bem vista. Ela é mal vista, Então, mal vista. Então, aí quando eu falei Caverna Segura, as pessoas, nossa, que legal, tal, né? Então, e essa pessoa que me encontrou no shopping é justamente isso. Estava falando de Caverna Segura e ela fez o treinamento e ela mudou para os Estados Unidos. Agora ela voltou, ela falou que está até morando aqui no Brasil, mas na época ela preparou os 2 cães dela. Você vê, só numa dica que eu dei de Caverna Segura, ela viajou com os 2 cães embaixo, né, na aeronave, no avião, um Golden e um Labrador, que são de porte grandes. E viajou pelas dicas que eu dei. Então, viajou para os Estados Unidos, falou que chegou tranquilo, não precisou tomar nada, né? Então, isso é muito importante a gente dizer. O brasileiro tem um costume que é totalmente diferente do americano e do europeu. Nós aqui queremos aprender tudo na prática, no R acerta, R acerta. Eu faço isso, estou falando por mim. Mas depois que você entende que é muito mais curto o caminho de você contratar uma pessoa que entende desse assunto, que tem um método para cuidar daquilo que você precisa, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu já tive a oportunidade de dar consultoria para pessoas que pagaram a consultoria e depois entenderam e falaram, não é o negócio que a gente quer. Imagina o quanto você ia gastar para fazer uma loja, para ficar lá 2, 3 anos, você ia perder o teu tempo de vida para depois você perceber. E você gastou 10, 20, 100 vezes mais do que aquilo que seria só uma simples consultoria. Então, saiba aquilo que você precisa e contrate profissionais que vão encurtar o caminho para você saber se é aquilo que você está precisando. No caso de um pet, por exemplo, que está em casa e está dando trabalho, não adianta você ler livro, não adianta você ver vídeo no YouTube, porque é aquilo que eu estou te falando de profundidade. Você vai saber fazer um comando, você vai fazer o outro, no terceiro você já não vai ter aonde você buscar essa aula. E na verdade, uma coisa que eu sempre falo, né? Então, a gente, quando a gente faz a consultoria, hoje eu não tenho mais tempo de fazer as consultorias, eu amo, de vez em quando eu sempre arrumo um tempo para continuar, porque foi onde eu comecei, né? Que é ajudar com as pessoas, estar sentada, olho no olho, de falar, que é o que eu amo fazer. Então, hoje a minha equipe faz muito bem isso, mas eu sempre gosto de fazer, não quero deixar de fazer, mas a gente fala em resultado, né? Então, primeiro que as pessoas já vêm com indicação, né? Então, quando é indicação, é mais fácil, porque a pessoa está aberta
para ouvir, né? Então, hoje a gente tem indicações, como eu te falei, de daycare, de creche, de veterinários, né? Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, ter uma credibilidade hoje com resultado. E a gente mostra o resultado também, né? Tanto outros resultados que aconteceram, né? Então, É a entrega, né, Luiz? então, e hoje a gente tem muitos cães reativos, né? Então, até, na verdade, eu estava querendo mudar muito isso, mas é uma coisa que as pessoas me procuram muito, né? Então, hoje até, na verdade, devido à demanda, eu não pego cães que já são nível 10, que a gente fala de reatividade, né? Porque é perigoso e corre risco, tudo, né? Então, hoje a gente tem até um nível, por isso que a gente faz essa consultoria, então, porque realmente a gente tem uma procura muito grande para cães reativos, né? Então, e o bacana é que a gente consegue devolver isso, né? Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje nós temos um Corgi, né? Corgi, que para quem não conhece, é o cão da rainha, né? Sim. Então, você vê, é um cachorro super dócil, mas por ele ser inteligente, às vezes ele se torna um pouco reativo. Então, ele começa no latido, dá umas beliscadas. Quando a gente fala reativo, a gente está dizendo tá falando um cão... um cão teimoso, Luiz? Não, não é nem teimoso. Na verdade, reativo é um cão que, na verdade, está descobrindo. Aí tem uma mistura de ansiedade. Então, ele está naquela indecisão se ele avança, se ele é um cão agressivo. Então, ele está reagindo à situação ali, né? Então, pode falar. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa até usa a palavra reativo. Ah, teu cão é reativo. Mas quando você pergunta, mas o que é reativo? A pessoa não vai conseguir responder. Exatamente. Então, esse é o exemplo prático daquilo eu quis, não foi combinado. Eu queria mostrar exatamente isso. Trate as pessoas que são profissionais do mercado. Não estou falando do mercado pet, estou falando de qualquer mercado. Se você vai abrir uma padaria, contrate um cara para te dar uma consultoria para você saber se a padaria é um bom negócio para você. Que a padaria é um bom negócio, todo mundo sabe, em toda esquina ela tem. Mas tem que ver se ela encaixa nos teus anseios, nas tuas vontades, né? A tua dedicação àquele negócio, se ela vai ser aquilo que espelha a tua personalidade, né? Então, o Luiz é um profissional que, independente de qualquer coisa, tem mais de 40 anos de mercado, tem uma experiência enorme com vários assuntos ligados ao mercado pet. Você não vai pegar um cara que está lá... Eu não estou desmerecendo as pessoas que estão lá. Mas eu, se fosse contratar alguém, eu ia escolher a melhor pessoa para resolver aquele meu ponto, que é a minha dor. Então, meu cão tá dando trabalho. Pô, eu tô passando vergonha em casa, chega a visita e o cachorro fica pendurado na perna da visita. E eu não consigo. Vou colocar a mão, ele tenta me morder. É um desafio enorme você sair de uma situação dessa. As pessoas vão parar de ir na tua casa. Porque falar, tem aquele cachorro chato lá, tá me enchendo o saco, eu não vou lá. A Zarra, por exemplo, que pulava em cima, né, das pessoas. A pessoa acabou se desfazendo do cão. Claro que por conta também de saber para quem ela ia doar o cão, né, Luiz? É importante dizer isso. Não foi uma vontade assim, não, quero me livrar. Não. Falou, ó, eu acho que esse cão veio para ser seu e não meu. Não é isso? Você já me contou essa história também. Então, faça a coisa do jeito certo. Se você é um tutor ou se você é um profissional que quer entrar nesse mercado, procure as coisas que os profissionais de peso têm para te falar. Ah, mas eu não tenho condições de adquirir um curso do Luiz por conta do... Dá o teu jeito. Você tem sim. Conversa. Eu tenho certeza que ele vai também dar um jeito de fazer a coisa acontecer para você aí. Compra um curso menos profundo e começa com o teu próprio negócio, aprendendo as dicas daquilo que ele vai te passar. São mais de 40 anos de experiência, gente. Ele quer te entregar isso, talvez por um valor que, se eu falar para ele aqui, ó, vou te contratar por isso, ele vai falar, André, pelo amor de Deus, vou fazer para você de graça, é melhor. Da mesma forma, eu tenho a experiência de negócio que eu quero passar para vocês e não estou interessado nesse momento em cobrar por nada. Eu quero ensinar aquilo que eu aprendi ao longo de 16 anos com o nosso negócio, com a Rede Smart Pet, para você ter aí as dicas para o teu negócio começar a engatar. Depois é outro assunto. Depois você fala, pô, mas eu preciso saber, Luiz, cara, eu tô já com 10 alunos aqui e agora eu preciso ter um outro tipo de visão. Como é que eu vou montar aqui a minha escola para ter o meu espaço para atender esses cães? Ele vai te ajudar com isso, né? Então, acho que a gente conseguiu dar um overview aqui, a gente está um pouco mais de 1 hora aí falando.
Acho que a gente conseguiu um resumo. Claro que vão ter outros episódios com o Luiz, porque a gente tem muita história junto, né, Luiz? Tem bastante. Tem muita Inclusive, a gente coisa. nem conseguiu aqui, como é o primeiro episódio, a gente está conversando aqui, contando um pouquinho a história, né, para vocês aí, para conhecer, mas a gente tem as dores, né, do dia a dia, como você me perguntou, Exato. qual é a maior dor, né? Então, hoje que é xixi fora do lugar, puxar, latido, então hoje é o momento, então os cães que são da era pandemia, né? Então, os cães que estavam ali com os tutores o tempo inteiro, agora eles voltaram para uma Se vida separaram dos normal, donos, né? então, que eles estão com ansiedade de separação. Então, a gente pode depois, num próximo convite aqui, de repente, pegar as dúvidas de vocês, né? Então, as pessoas Não que... precisa nem de que você- convite, já está né? marcado. Aqui a gente já tem novos episódios para fazer aí, É. falando sobre muitas coisas. Eu até vou pedir para vocês deixarem os comentários daquilo que vocês querem que a gente fale nos próximos assuntos. Né? Então, Né? aí a gente Tem, vai tem poder história ajudar. aqui para mais de metro, como diz o outro, né? Isso, daí a gente vai poder ajudar com as dores, né? Que é o que eu faço no dia a dia. Então, quando eu encontro as pessoas na rua, quando eles vêm falar que, de uma certa forma, o animal dele melhorou em algum comportamento, alguma coisa, é isso que a gente faz todos os dias, né? Então, além de ter os nossos alunos, os nossos clientes que a gente consegue ajudar, e eu sempre falo, na verdade, depois de uma consultoria, minha equipe fala, casa nova, quem está mudando para uma casa nova, vida nova, realizar o sonho, qual é o seu sonho? Na consultoria a gente pergunta muito isso, porque na verdade quando você adquire um filhote, infelizmente hoje está mudando, mas infelizmente as pessoas compravam muito no impulso, né? Então as pessoas estão ali, vou comprar um cachorro, não fazia pesquisa, nada. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma proximidade muito grande também com as ONGs, né? Então ONGs sérias, né? Então a gente ajuda. As amigas Então, do Encontrei um Amigo, encontrei um amigo, né, que são então, minhas parceiras lá na então, Rede Smart Pet. A gente tem um então, trabalho sensacional. maravilhoso. Então, quero conhecer lá também. Você já até me fez o convite, eu quero ir lá conhecer. Então, a Cadota, que é uma ONG também que você vê, até ela falou, Luiz, eu até me propus a ir lá na ONG ajudar também, então a gente ajudou no comportamento, mas ela falou, não, esse Celas Animais é uma vitrine. Por exemplo, nós temos um cachorrinho que ela mandou lá pra gente fazer um trabalho com ele Que é o em uma do semana. Julinho Casares lá, não? É do Julinho Casares também. Então, Martina? Martina. Como é que é? Martina. Então, e assim, Também então, o Julinho é outro que eu quero trazer aqui pra gente conversar. E Julinho é um grande amigo. Então, a Cláudia Raia adotou 2 pequenininhos também. Pequenininho agora já está quase perto de 1 ano. Então, assim, que também está me ajudando nesse projeto também. Porque eu sempre falo para as pessoas veem no Instagram, tem muitos cães de raças. Nossa, esses animais são coisa do cães de raça. Não, na verdade, a gente tem um projeto, que a gente nem está divulgando tanto, mas quem conhece Estrelas Animais, então sabe que a gente ajuda muito, e as ONGs também sabe que a gente tem esse projeto, né, de ajudar também. Então, porque a gente acredita que os bons criadores, eles são sérios, eles se preocupam com o bem-estar, e você pode ver que a maioria dos criadores sérios sempre tem cães sem raça definida também. E que é um paradigma que a gente tem que quebrar aqui no país, porque às vezes, gente, a gente toma algumas iniciativas, até na internet, é um negócio complicado a gente falar sobre isso, é polêmico, mas às vezes a pessoa precisa saber qual tamanho o cão vai ficar. E você não consegue isso num cão adotado, por exemplo. Só se você adotar adulto. Tamanho e comportamento, né? Tamanho e comportamento. Então, eu tenho um filho especial em casa. Eu preciso de um cão que atenda a minha demanda para que faça companhia ao meu filho especial. Você não vai conseguir isso através de um cão adotado, por exemplo. Né? A gente tem um enorme movimento dizendo que não compre, adote. Nós participamos disso. Mas vocês talvez tenham uma impressão errada daquilo que vocês estão vendo ali, de imediato. Né? Você vê, às vezes, um cãozinho sendo vendido ali. Na loja Smart Pet a gente tem, e tantas outras lojas e marcas também comercializam filhotes. Existe um critério enorme para ser feito isso. Os documentos, as autorizações do estado, do município, cada região é de um jeito, mas aqui em São Paulo, eu acho que eu tenho um calhamaço. Para cada loja, vocês não têm ideia da dificuldade que é para poder preparar o ambiente, o criador e até o filhote para ele poder estar lá sendo vendido. Você passa pela loja, você vê ele na vitrine, você tem uma impressão completamente errada do background daquilo tudo para o cão estar ali na vitrine. Não é, Luiz? E
você precisa saber disso, do comportamento do animal, você precisa saber que aquele cão tem que ter aquele porte, tem que ter aquela personalidade, independente das variações que existem dentro da raça de comportamento, né? Às vezes você tem um Yorkshire que é bravo e você tem um Yorkshire que é super dócil. E aí é o Luiz onde vai trabalhar dentro da raça Yorkshire, com as personalidades da raça, aquilo que ele vai diminuir ou aumentar para deixar o cão do jeito que você quer na tua casa. Que é o indivíduo que a gente fala, né? Na verdade, 50% de genética e 50% do ambiente onde ele vive. Então, quando a gente fala que quem conhece a gente já normalmente já contrata para fazer a consultoria, já escolher também o filhote. A gente faz isso também. Os animais, ela ajuda as pessoas na raça ideal ou até na adoção responsável, né? Então, isso é muito importante, né? Então, na adoção. Então, é o que a gente faz. Primeiro, quando a gente vai... Quando as pessoas nos procuram, por exemplo, igual aconteceu agora. Porque sabe que a minha mãe ama cachorro, então, e é próximo também da escola da Alternativas também. Abandonaram 2 filhotinhos lá. Deve ter 3 meses mais ou menos, né? Então, são irmãzinhos. Uma peludinho, um pelinho mais curto. E eu só fiz o post, né, da minha mãe e tal, né, com o filhote, que ela ia cuidar e tal. Inclusive, elas estão castrando hoje até. E já consegui pessoas para adotarem. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre faz. Algumas coisas a gente nem divulga tanto, mas a gente até porque sempre... não precisa de ficar divulgando, né? Então, e aí, mas assim... A gente faz de coração exatamente. E não precisa... Essa é uma parte que a gente não precisa de fato divulgar, porque a gente faz de coração e faz com verdade. A gente não está preocupado com o que você está pensando no sentido de, vocês fazem pouco. Você não sabe nada do que a gente faz por trás das nossas empresas para aquilo que a gente quer e que não precisa divulgar, não precisa fazer propaganda. É um negócio que é muito mais do que um comércio, um mercado, um negócio. Trabalhar com animais domésticos é uma bênção de Deus. E aproveitando o gancho, a gente vai finalizar o nosso primeiro episódio aqui falando um pouco de religião, que é o propósito daquilo também que eu tenho como meta no nosso negócio, né? Utilizar talvez a palavra de Deus, talvez não, com certeza a palavra de Deus para aplicar aquilo que ele nos ensina e de um mercado que ele mesmo disse que nós temos que cuidar bem dos nossos animais. Então eu queria saber, eu tenho acompanhado, você está entrando nas células aí com o Igor e tudo mais, eu achei muito bacana, fiz questão de te ligar para a gente conversar sobre isso e parece que você começou aí uma jornada boa nessa parte de religião na também. verdade, a minha mãe sempre foi muito católica, né? E ela é muito católica, tem 93 anos. Eu aprendi, o sonho dela era que eu tocasse também na igreja quando pequenininho. E aí, assim, e recebi o convite do Igor Costa, né? Que é hoje Também vamos trazer o Igor aqui. Então, o Igor tem um trabalho completamente diferente de animais. De harmonização facial. Que é a harmonização facial. Mas ele cuida muito dos tutores dos nossos clientes, né? Exatamente. E hoje ele tem, né, um Doberman, né? Que é o Hoff. Hoff é harmonização orofacial. O nome e esse eu não sabia. O nome do Hoff. E hoje o Hoff é o número 1 no ranking da raça, né? Do Brasil. Que é o Fábio, teu irmão. É o Fábio, meu irmão, que você pode trazer ele aqui também. Vai ser um prazer para falar um pouquinho do trabalho que ele faz hoje. Ele voltou para a exposição, né? Então, nós saímos de exposição. Bom, ele trabalha com uma das raças que eu sou apaixonado. Ele sabe disso. Você sabe disso, né, Fábio? Ele até fez uma brincadeira. Falou, vou te dar um. Eu falei, não, pelo amor de Deus, que eu não tenho colocado no apartamento. E o Fábio realmente está criando muito bem hoje, né? Então, até no final do mês aí de maio, vai ter a Nacional de Doberman, a exposição mais importante de Doberman do país. Ele teve a honra de mandar, ele tem uma fêmea, a Lola, mandou para a Argentina. Você vê, a Argentina hoje no mundo é os melhores criadores de Doberman do mundo, e a cachorra dele ficou em segundo lugar na Argentina. Eu lembro, até a gente fez alguma coisa junto para a Lola ir para lá. Isso, exatamente. Então, e aí saiu na revista e tal. Então é isso. Então, assim, e aí voltando a falar, é justamente isso, né? Então, eu fui buscar também, né? Então, esse lado espiritual que é importantíssimo, né? Então, eu amo o que eu faço. Sou devoto a São Francisco também, de Assis, né? Então, mas eu acho que o lado espiritual, para qualquer coisa que você faça na vida, é muito importante, né? Então, sim, hoje... acho que é a base de tudo. A base de tudo, a família e a parte espiritual é
é fundamental. Então, é o que eu estou fazendo agora, tá me ajudando muito, né? Então, e aí eu consigo tanto prosperar quanto ajudar outras pessoas também, né? Porque, na verdade, a gente, como eu falei, a gente não fica divulgando, mas a gente ajuda muitas e muitas pessoas também que não têm condição de pagar um bom profissional, né? Então, a gente tem ajudado bastante, né? Então, Eu acho que tendo Deus no coração para determinar a tua vida, as coisas vão acontecendo sem você ter a explicação disso, né? Então, acho que eu quis compartilhar aqui porque eu vi que você está chegando agora junto com o Igor nas células e vi ele fazendo uma oração e fiz questão de te ligar para te falar isso. A gente vai sempre terminar um pouco falando sobre religião das pessoas para vocês irem aí avaliando, falar, pô, o que Deus pode fazer nas nossas vidas para poder talvez melhorar o meu ambiente de trabalho, a minha ansiedade, os meus problemas com a família, em casa, com os amigos. E saiba que você vai começar a perceber isso. Grandes nomes do mercado, e eu não estou me incluindo nisso porque eu não sou um grande nome do mercado, mas grandes nomes do mercado sempre têm Deus no coração. É quem determina as ações das pessoas que estão na ponta do mercado. Porque existe uma grande gratidão por aquilo que Deus entrega para nós, né? Eu sou grato a Deus por isso, por tudo que está acontecendo na minha vida e com o nosso negócio. E eu tenho certeza também que você vai começar a sentir isso. É um negócio que vai mudar o teu jeito de pensar ainda melhor daquilo que você já faz, tanto em ações, como em trabalho, como em estilo de vida. Você vai conhecer um novo caminho aí. Eu faço votos que você entre nessa jornada de verdade e você entenda que é por ali o caminho certo para a gente ter sucesso com tudo. Eu não falo de sucesso profissional, não estou falando de dinheiro, estou falando de você ter a satisfação de estar por aqui vivendo essa passagem, porque existe um propósito para você estar aqui. Então, quero te agradecer, Luiz. A gente termina esse primeiro episódio, vão ter mais uns 43 episódios para a gente contar um terço daquilo que a gente já passou junto. Mas vão ter novas oportunidades. É claro que esse primeiro episódio, talvez a gente tenha aqui falhado com algumas coisas. Eu peço desculpas para você, mas eu achei que a gente foi muito bem, desenrolou bem a conversa e a gente está aprendendo a fazer isso. O Luiz também deve começar com o canal dele, né, Luiz? Eu acho que a tua intenção também é essa, é de ir pro digital. E a gente vai aos pouquinhos, como tudo que a gente sempre faz, como até você aí em casa, a gente vai aprendendo aos poucos e vai melhorando cada vez mais. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado. Vou pedir para você seguir as nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo nos créditos, talvez esteja passando aqui na mensagem, ou a gente deixa na própria descrição do vídeo. Mas nos acompanhe nas redes sociais, também nos nossos canais do YouTube e não esquece de se inscrever no canal para a gente poder ter mais visualização no YouTube e poder trazer um material de qualidade para você, como eu acho que a gente teve aqui um overview de tudo que a gente faz. Para mim foi uma conversa muito interessante. Não sei se para você foi, mas eu tenho certeza que cada vez mais que a gente entrar nos assuntos aqui, eu e o Luiz, a gente vai ter muita conversa para falar e vai ser edificante para você aí. Você é um cara que a gente sempre se deu muito bem. Às vezes a gente se desencontra um pouco por conta dos nossos trabalhos, mas logo a gente se liga, se fala e se ajuda muito com tudo aquilo que a gente faz junto. Então, obrigado mesmo. Não poderia ter sido melhor esse primeiro episódio. E eu falo para você, sempre que você tiver determinado a fazer alguma coisa, não escuta muito o que os outros estão falando, não, porque se você ficar escutando aqueles que vão te dar sentimentos negativos, não vai dar certo. Não vai nessa toada. Continua fazendo o que você está fazendo, que você está fazendo bem. Eu já ouvi muito, né? Pô, mas você vai deixar esse negócio para lavar cachorro? E não se trata de lavar cachorro, né? É muito mais do que isso. É um negócio muito maior do que isso. E da mesma forma eu também quero ajudar agora as pessoas com aquilo que eu aprendi nesses quase 16 anos de negócio, a levar dicas que se eu tivesse alguém que me falasse alguma coisa no início, eu tenho certeza que eu tinha pegado um atalho enorme de tudo aquilo que eu tive que aprender à força, né? Na prática. Teve que acontecer comigo para eu errar e saber como fazer a coisa ficar certa. Então, para você que está nos acompanhando aqui até o final, meu muito obrigado.
Tenho certeza que isso é o início de um projeto que vai ser muito grande, porque a gente está fazendo com o compromisso da verdade. Então, aqui não tem intenção de querer te passar uma informação que não é verdadeira ou de te vender uma emoção que não existe, fazer com que você acredite em histórias que não são reais, não é o nosso propósito. Nosso propósito aqui é falar dos nossos negócios, das nossas dores, o que a gente fez para chegar até aqui, e para você ficar empolgado aí também, sentir aquilo que você tem que fazer com o teu negócio, independente de qual ele seja. Mercado pet ou não, né, Luiz? A gente pode te trazer aqui alguns insights que você vai poder curtir o teu negócio aí com mais amor, com mais paixão, e sempre com Deus no coração você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. É certo isso, tá bom? Então fiquem com Deus. Muito obrigado pelo primeiro episódio, por estar com a gente até aqui nos acompanhando. E a gente volta em breve com novos episódios aí, com muita gente bacana, como o Luiz aqui, que hoje fechou com chave de ouro esse primeiro episódio, tá bom? Um abraço para vocês. Luiz, um abraço aí. Não tenho o que falar, sem palavras aí para a gente fechar. Eu agradeço o convite, além de ser amigo da família. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da minha vida, da experiência, e eu sou grato por estar aqui. Privilégio por ser o primeiro de muitos, sucesso tenho certeza, as pessoas que vão sentar aqui onde eu estou hoje para contar a sua vida, contar a sua experiência, e que um pouquinho do que eu conversei aqui mude a vida das pessoas lá de lá, que acreditam, né? Por exemplo, que eu sempre falo isso para os meus colaboradores, né? A primeira coisa que quando eles sentam comigo para fazer uma entrevista, eu pergunto qual é o seu sonho, né? Então, porque hoje eu estou vivendo o meu sonho, né? Então, hoje eu tenho Selos Animais, quando eu entro nas Selos Animais, quando eu sento, quando eu olho para cada canto. Então, tá ali, palpável, né? Quando eu tô no meu carro que eu tenho hoje. Que é um bom carro. Que é um bom carro, que eu sentei, que eu já andei em carro sem ar-condicionado, com a cabeça para fora. Então, eu sou testemunha, você chegou lá com um Celtinha. Isso, né? Quando eu não tinha esse Celtinha. Então, assim, tudo que eu tô vivendo hoje é o meu sonho. Então, quando os colaboradores que entram na minha empresa, eu sempre falo, qual é o seu sonho? Tem muitos que entram lá sem sonho nenhum, então nem sabe qual é o sonho. Meu sonho é comer melhor, não sei o que, então não tem sonho. Então, assim, quando eles entram, tem que ter um sonho. Qual é o seu sonho? Então, vai pensar no seu sonho, então sonha realmente. Então, é isso que eu faço. Então, hoje eu estou vivendo o meu sonho. Agora, eu estou em busca de um outro sonho, né? Estou vivendo ele hoje, então porque a gente tem que sonhar, né? Então, esse meu sonho é ajudar mais pessoas. Então, agora, com esse novo projeto das Selos Animais, onde eu vou poder entrar na casa de cada um, né? Então, mostrar, hoje eu já faço isso, de dar dicas também, tudo, mas através do meu curso, através dessa era digital, eu vou conseguir realmente ajudar muito mais pessoas. E eu estou aqui para agradecer o carinho e dividir um pouquinho com as pessoas que seguem vocês, né? Que é conhecer um pouquinho da minha história. Então, obrigado mesmo pelo convite. E vou ficar acompanhando também os próximos entrevistados aqui. É isso aí, tá bom. Pessoal, até a próxima. A gente fica por aqui.